Neemias 8, nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Acharam o texto aí, pessoal? Neemias 8, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. O verso 5 diz o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos orar. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor eterno, majestoso, exaltado seja o teu santo nome. Uma porção da tua palavra foi lida, Senhor. Sabemos que a tua palavra é capaz de restaurar almas, de dar alento a corações aflitos, de apaziguar conflitos, de trazer paz em meio a guerras, de trazer conforto em meio ao sofrimento, de restaurar uma alma abatida, de dar ânimo, vigor, e é apta para proporcionar mudanças que de fato são permanentes, porque ela penetra profundamente no mais íntimo do nosso ser. Mas nós sabemos também, ó Deus, que a tua palavra é espiritual, é muito elevada, e não há em nós habilidades para compreendê-la. Muitos a leem, mas a interpretam errado. Muitos a leem, mas não a compreendem. Por isso nós te pedimos, ó Deus, porque valorizamos a importância da tua palavra, nós te imploramos que, pelo teu Espírito Santo, nos dê compreensão, nos dê clareza. Ajude-nos, ó Deus, a sermos instruídos nesta hora.
e habilite-nos também, Senhor, a praticarmos aquilo que aprendemos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Vamos então para o texto. Se você puder compartilhar aí essa transmissão na sua página, é interessante porque outras pessoas podem ser alcançadas. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre que eu menciono este assunto que eu vou falar com vocês hoje, todas as vezes que eu vou mencionar esse assunto, em qualquer lugar que eu vou pregar, eu me lembro de que alguns anos atrás, talvez no início da década de 90, falou-se muito sobre avivamento ou reavivamento. Muitos livros foram escritos sobre esse assunto, sobre esse vigor dado pelo Senhor ao seu povo, aquele coração ardente, aquele anseio pela palavra, aquele desejo de estar na presença do Senhor, aquele interesse pela oração, por tudo aquilo que se refere às coisas do Senhor, aquele interesse extremamente elevado, diferenciado, em que o Senhor desperta o seu povo, dando ao seu povo um reavivamento, um grande despertamento. Alguns momentos na história, esse assunto, foi dada ênfase a este assunto. Eu me lembro desse período de algumas décadas atrás, provavelmente no início da década de 90, que muitos sermões, estudos bíblicos, se falava muito sobre isso. Era moda no momento, daquela ocasião, certo? Vigílias de orações eram feitas, reuniões de oração, estudos, conferências, congressos, falando de avivamento, reavivamento. Em nossa igreja mesmo presbiteriana, anualmente havia um congresso nacional de avivamento, certo? Depois até mudou para evangelização e missões. A moda passou, não há tanto destaque mais sobre esse assunto, mas a necessidade não, a relevância não. A carência sobreviveu ao tempo e na realidade só aumentou. Ainda que não se fale quase tanto mais sobre o assunto, nós encontramos o oposto. A necessidade aumentou à medida que se diminuiu o interesse por ele. Nós vamos encontrar, meus irmãos, em toda a Bíblia, em vários momentos da palavra de Deus, que a solução para a fraqueza espiritual do povo de Deus, todas as vezes que o povo está distante, está abatido, que arrefece, que esfria o interesse pelas coisas do Senhor, em algum momento Deus desperta alguém, Deus desperta uma família, desperta um indivíduo e alcança muitas vezes uma cidade e até uma nação inteira com reavivamento. Um dos textos que eu gosto sempre de mencionar, que eu sempre gosto de citar, é o Salmo 80. Você não precisa ir lá agora, não tem problema, mas para quem gosta de anotar, vale a pena anotar para conferir depois. O Salmo 80, ele é escrito num contexto desse tipo, num contexto de distanciamento, de esfriamento, de apatia com as coisas do Senhor. E aqui o salmista faz uma oração, e na sua oração ele demonstra para nós que ele está sendo uma daquelas pessoas que Deus está levantando para poder implorar ao Senhor pela solução. E qual é a solução para a apatia? É vida. Qual que é a solução para a morte espiritual? É receber vida espiritual.
Então, neste Salmo 80, eu não sei se você abriu, se não abriu não tem problema, eu vou ler aqui alguns versículos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então, já no início aqui, ele identifica com quem que ele está falando. Ele está falando com o pastor de Israel, o cuidador de Israel, o amparador de Israel. E ele diz, o Senhor que conduz a José, José que está representando todo o povo, né? E ainda dignifica esse pastor de Israel, dizendo que ele está entronizado, né? Está sentado no trono, acima dos querubins. E aí ele faz um pedido, mostra o teu esplendor. E ao longo do Salmo, ele vai fazer alguns pedidos. Por exemplo, no versículo 3, ele diz assim, restaura-nos, ó Deus, ponto e vírgula. Tem uma meia pausa aí. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Lembra que no final do versículo 1, ele diz assim, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ao mostrar o esplendor, ao compartilhar da sua vida, ao compartilhar da sua presença, o Senhor derrama vida, despertamento, alento, ele aquece o coração, ele revigora o abatido. E aí no verso 3 o salmista, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aí segue o texto. Todo o salmo é importante para o que eu estou falando, confirmo o que eu estou falando, mas eu estou tirando com a pinça alguns versículos para ganharmos tempo. Lá no verso 7, ele repete, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Agora ele aumenta a ênfase. No verso 3 ele diz, restaura-nos, ó Deus. Agora no 7, ele aumenta um pouco mais, ele dá ênfase na direção, né, a Deus. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Segue o texto, segue o salmo. Ele vai chegando no final do salmo e diz assim no verso 18 e no 19, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então ele vem pedindo, restaura-nos, vivifica-nos, para que invoquemos o teu nome. Porque se nós não recebermos vigor do Senhor, nós não teremos forças para sequer invocar o teu nome. Para nós termos ânimo com as tuas coisas, nós precisamos receber desse ânimo do Senhor. E no 19, restaura-nos, agora a ênfase aumenta. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. O apelo aumenta, o salmista se derrama ainda mais diante do Senhor. No 3, no começo do salmo, ele diz, restaura-nos, ó Deus. No 7 ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E no 19 ele diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No começo, no meio e no fim do salmo, o salmista esclarece para nós qual que era o seu pedido, qual que era o seu clamor, qual que era a sua necessidade, a necessidade do povo de receber vida do Senhor e vida em abundância. Mas antes de voltar para Neemias, eu quero
fazer mais um destaque nesse salmo, aproveitando o nosso tempo aqui de estudo bíblico. Na metade aí do salmo, ele vai resumir todo o apelo que ele faz no salmo. O verso 14 ele diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. O que o povo de Deus precisa quando está passando, e eu vou ficar repetindo essas expressões várias vezes, quando passa pelo esfriamento, pelo abatimento, precisa de uma visita especial do Senhor. Precisa de uma porção aumentada do Senhor. Precisa que o seu coração seja aquecido, que a sua alma seja despertada. Nossa alma se alimenta do Senhor, das coisas do Senhor, se alimenta da palavra, da oração. Mas à medida que nós perdemos o interesse pela oração, pela palavra, pela comunhão com os irmãos, enfim, pelas coisas do Senhor, nossa alma vai se abatendo, vai se enfraquecendo. E aí ela perde o vigor para se manifestar. É mais ou menos o que acontece com o nosso corpo, quando ele está bem alimentado, um pouquinho de tempo que lhe falta alguma coisa, ele já reclama. Ele já reclama por um pouquinho de sede que ele sente, porque ele está acostumado a ser hidratado com regularidade. Então, um pouquinho que fica, ele reclama. Ele está acostumado a ser alimentado com frequência, várias vezes por dia. Então, se passar um pouco, ele já reclama, porque ele está acostumado, naquele horário, naquele dia, ser alimentado. Agora, à medida que o nosso corpo vai perdendo essa regularidade na sua alimentação, ele vai se distanciando do tempo de refeição, ele vai sendo debilitado, e à medida que ele se debilita, ele perde as forças para requerer as suas necessidades. Quem está muito mal alimentado, muito nutrido, não tem nem forças para pedir o alimento, certo? É assim também a nossa alma. Nossa alma tem sede de Deus. Nossa alma tem fome de Deus. A solução para o meu abatimento, para o seu abatimento, é tão somente a presença do Senhor, a companhia do Senhor, o convívio com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. O mundo não quer que nós compreendamos isso. O diabo não quer que nós compreendamos isso. O nosso próprio coração enganoso não quer que nós compreendamos isso. É por isso que muitas vezes nós somos envolvidos em procurar soluções para o nosso abatimento apenas nas coisas circunstanciais. Nas satisfações humanas e terrenas são boas, mas elas são ineficazes para de fato trazer sentido para a nossa vida. Vamos voltar lá para Neemias. Se você abriu o Salmo, então vamos voltar para Neemias 8. Se você chegou depois, o texto base aqui para o nosso estudo é Neemias capítulo 8. Vamos voltar para lá. Lembrando, se você tiver algum motivo de oração, você pode enviar para nós orarmos no final, certo? Se não tiver nenhum motivo específico, não tem problema, nós vamos orar por todo mundo, por todos os que estão nos ouvindo agora e nos ouvirão em algum momento. O que está acontecendo aqui em Neemias capítulo 8, de 1 a 8? O que está acontecendo aqui é um verdadeiro reavivamento. É uma visita especial que Deus está fazendo à sua vinha, à sua plantação. Depois de décadas, o povo está aqui agora diante da palavra de Deus, ávido, sedento, desejoso de receber a palavra, desejoso de ser alimentado pela palavra, de ser impactado por ela. Porque o povo agora aqui está consciente de que mais nada é capaz
é apto para restaurar suas almas. Para quem não tem familiaridade com esse texto ou com esse contexto, algumas décadas atrás, o povo de Israel foi se afastando do Senhor. Foi se afastando do Senhor, se afastando do Senhor. O profeta Isaías é um dos primeiros a alertar sobre o perigo de se afastar do Senhor, sobre as consequências de andar longe do Senhor, sobre os resultados de tentar levar a sua vida conforme a sua própria força, o seu próprio vigor. O povo já não procurava o auxílio de Deus. O povo lá naquela ocasião procurava auxílios transitórios, circunstanciais, queriam resolver as coisas conforme as suas forças, ou seja, queriam viver conforme a sua própria vontade. Esse povo então, como consequência disso, não obstante Isaías alertar, não obstante Jeremias alertar, esse povo vai se distanciando do Senhor e como consequência desse distanciamento, o Senhor então lhes infringe uma disciplina, uma correção, lhes envia cativos para a Babilônia. Então o povo de Judá, o reino do sul, agora está sendo levado para uma terra estranha, vão ser escravos. E dentre os sofrimentos que eles passam lá, de estarem longe da sua terra, longe dos seus costumes, sem liberdade de ir e vir, de expressar suas opiniões, havia o maior mal de todos eles. Eles estavam impedidos de se relacionar com Deus. Essa foi a maior disciplina que eles receberam, porque estando lá na Babilônia, que hoje é o Iraque, eles estavam naturalmente longe de Jerusalém, e longe de Jerusalém, eles estariam também longe do templo, o único lugar onde eles podiam prestar culto a Deus, é onde Deus os recebia, era o único ponto de contato na terra, naquela ocasião, em que eles podiam cultuar ao Senhor. Por quê? Aquele templo simbolizava Cristo. Mais tarde, no Novo Testamento, Cristo saindo do templo com seus discípulos, ele diz que aquele templo seria derrubado e em 3 dias reconstruído. Os discípulos ficaram espantados, porque foram décadas para ser construído aquele templo. Mas Jesus não estava falando daquelas pedras, ele estava falando de si. Porque ele é o ponto de contato. As pessoas vão até Cristo para terem contato com o Pai. Naquela época, quem simbolizava Cristo era o templo. Então, longe do templo, eles não podiam cultuar ao Senhor. É por isso que, por exemplo, eles escrevem o Salmo 137. O Salmo 137 tem o seguinte título: Saudades da Pátria. Diz assim o texto: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E aí continua aí o Salmo. Ou seja, eles passam 70 anos no cativeiro. Então são algumas décadas se afastando do Senhor nos dias do profeta Isaías, alguns anos nos dias do profeta Jeremias, e mais 70 anos de cativeiro. E depois dos 70 anos, então esse povo é trazido de volta para Jerusalém, de volta para o templo. O templo é reconstruído e com isso restaura-se o relacionamento com Deus. É isso que está acontecendo aqui em Neemias capítulo 8.
Em chegando o 7º mês, eu vou ler mais uma vez o texto e eu vou encerrar aqui para nós retornarmos semana que vem, certo? Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo se ajunta, o povo se reúne, o povo pede para o escriba, que era Esdras, para que ele trouxesse o livro. Foi iniciativa do povo. O povo que vivera muitas décadas, muitos anos, afastados do Senhor, em frieza, em desânimo, em apatia, está agora desejoso de receber da palavra, de ouvir da palavra, de ser instruído pelo Senhor, de estar junto do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Aí diz o texto no verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O texto diz para nós, que lá no verso 5, Esdras abriu o livro, à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Então o povo, desejoso de ouvir a palavra, suplicou, clamou, para que ele trouxesse o livro. Quando ele traz o livro, ele abre o livro, o povo, homens, mulheres e crianças, se colocam em pé diante do livro, diante da reverência do Senhor. E o texto disse para nós aí no verso 3, que desde as primeiras horas da manhã até meio-dia, ele ensinava, lendo o texto, pregando a palavra de Deus. Não tinha ninguém preocupado com o almoço, com os gols do Fantástico, com a minissérie, não tinha ninguém preocupado com panela no fogo, com roupa no varal, com compras a fazer no mercado, porque o povo estava com o coração ardendo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Isso é fruto de um avivamento. Deus é quem despertou o povo para ter esse interesse, porque se dependesse do povo, se depender de mim, de você, nós queremos comer batata frita, nós queremos sombra e água fresca, nós queremos as coisas que agradam momentaneamente, nós não temos desejo de investimento a longo prazo. Por isso que é difícil fazer exercício, por isso que é difícil estudar, por isso que é difícil se empenhar a qualquer coisa boa, sobretudo com as coisas do Senhor. Semana que vem, meus irmãos, eu vou dar continuidade. E eu vou falar na semana que vem por que isso aqui aconteceu. O que deu causa a esse despertamento. Do ponto de vista humano. Quem despertou, quem Deus despertou primeiro? Aonde que começou isso? Para que eles chegassem nesse ponto de anseio e desejo pela palavra do Senhor. Por hoje é isso, meus irmãos. Nós vamos orar. Você aí onde você está, puder fechar os olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai eterno, nós nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que o nosso contexto é um contexto de carência. Nós carecemos de porções aumentadas do Teu Espírito. A partir e começando em mim, Senhor, traga um despertamento, visite-nos, ó Pai, com poder e com graça, para que haja em nós, e eu repito, a partir de mim,
um desejo pela tua palavra, ó Deus, como nunca tivemos, um anseio pela tua presença, pela vida de oração, um interesse pelas tuas coisas, ó Pai, um ânimo, um vigor, em nome de Jesus. Ser comigo, com a minha família, ser com a igreja onde o Senhor me colocou, ser com todos aqueles que estão nos ouvindo, com suas famílias e com as suas igrejas. Visite a nossa nação, Senhor, trazendo um despertamento para o teu povo, para que o teu povo que se chama pelo teu nome, ó Deus, se humilhe diante do Senhor, quebrantado diante do Senhor, e implore, ó Deus, para que o Senhor ouça as nossas preces. De modo particular, ó Deus, rogamos pelo Gilberto, pela Valquíria e por tantos outros, ó Deus, que estão sendo ameaçados ou infectados com esse vírus, ó Pai. Em nome de Jesus, visita-os, ó Pai, com poder e com graça, trazendo alento, alívio e cura. Da mesma forma pela Terezinha, o seu marido, que temos orado aqui, ó Deus, semanalmente, e eu particularmente tenho orado por eles várias vezes, pelo Luiz Felipe, pela Rita, Senhor, por esses problemas sérios de saúde que, humanamente falando, são em boa parte incuráveis, intratáveis, os riscos são grandes, as soluções são fracas, são falhas e ineficazes. Mas sabemos, ó Deus, que o poder do Senhor é totalmente eficaz. Para o Senhor não há impossíveis. Agora, ó Deus, nós te imploramos por esses enfermos, pedindo por cura, pedindo por solução, mas mais do que isso, ó Pai, nós imploramos por conversões, por encontros com o Senhor. Se esses enfermos, se algum deles já crê no Senhor, fortalece a fé deles. E através da vida deles, da experiência que eles estão passando, alcance outros, contagie outros, ó Pai, para que outros sejam alcançados e creiam também em Jesus Cristo. É o mesmo que te pedimos pela Terezinha, pelo seu esposo, pela Rita, pelo Luiz Felipe. Mais do que a cura física, ó Deus, haja em seus corações, haja no cerne das suas vidas, trazendo-os para a tua presença, Senhor. Protege a Ivanise na viagem, ó Deus, que o final da gestação, o parto, e todos os anos da vida desse bebezinho, que eu esqueci o nome, Senhor, sejam guardados pelo Senhor, não só agora no final da gestação, mas no parto e em todos os dias da vida desta criança. Que o Senhor a mantenha debaixo das tuas asas. Rogamos pela Leia, ó Deus, pelo Adalto, seu esposo, por aquela situação que, pela medicina, é quase irreversível, Senhor. Aquela lesão é quase irreversível, mas sabemos que para o Senhor não há impossíveis, ó Pai. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Em nome de Jesus, ó Deus, dê alento, dê alívio, dê ânimo para a tua serva, ó Deus, que vem pelejando, ó Deus, cuidando do seu marido enfermo. Dê ânimo, dê vigor, visite a sua filha que está fora do país. Em nome de Jesus, cuida desta família, Senhor. Você também com a Marcela, com a Lena. Em nome de Jesus, ó Pai. Conduza todos esses nos teus caminhos retos. Protege, guarda, livre de todos os males. Em nome de Jesus, protege-nos, ó Pai. Guarda a nossa casa, a nossa família. Abençoa o trabalho de cada um. Existem muitos perdendo o trabalho, com dificuldade de sobreviver do ponto de vista humano, Senhor. Reforce o vigor espiritual, a fé dessas pessoas, enquanto abençoa a dispensa de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, permita-nos, ó Pai, experimentar um avivamento. Tudo isso, ó Deus, que redunde para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.